Fala galera, Leandro aqui. Se você chegou agora, já deixa um like aí para fortalecer o nosso vídeo. E se você não é inscrito ainda no canal, se inscreve agora para ficar sempre por dentro das nossas novidades, de tudo que a gente lança aqui para fazer do seu trade esportivo aí mais profissional e você ganhar dinheiro com isso. Beleza? Vamos lá, tô trazendo para vocês aqui em primeira mão a atualização 2.0 da nossa planilha de estratégias e análises de gols e escanteios. Essa planilha de estratégias que já tem mais de 2.500 unidades vendidas e você que é cliente, que já adquiriu a planilha de estratégias, já recebeu aí no seu e-mail essa nova atualização. Se não está na tua caixa de entrada, dá uma olhadinha no spam, mas você já recebeu ela aí. Se não recebeu mesmo assim, é só mandar um WhatsApp ou um e-mail pra gente, que a gente envia aí pra você na hora. Eu vou estar explicando aqui pra vocês no detalhe então, tá gente? Então assim, é um vídeo que vai ficar um pouco longo, mas a gente vai mostrar cada funcionalidade dela, porque isso é muito importante e isso é crucial para que você aí tenha consistência nos seus resultados aí no trade esportivo e que possa ganhar dinheiro com isso de verdade no longo prazo, beleza? Então assim, ó, se você já conhece essa planilha e você quer conhecer só as novidades dela, você quer ver só aquilo que veio com essa atualização, então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário um númerozinho ali que você vai clicar e você vai pular já lá pra frente para entender as novidades, tá bom? Bom, essa planilha aqui é uma planilha que ela faz uma análise aí do campeonato, faz uma análise dos últimos 10 jogos também. Ela analisa alguns momentos do time, né, dentro do campeonato e como é que está o momento dele atual. Então ela faz uma análise tanto de longo, quanto de médio, quanto de curto prazo, né, para que você venha entender aí de modo geral qual que é o movimento, qual que é o comportamento do time aí no último ano, nos últimos 10 jogos e nos últimos jogos também. Você vai lá no site da NowGo, tá? Esse aqui é o site que alimenta a planilha. Então a gente vai escolher aqui um jogo, vou pegar um jogo que tem do Inter. Você clica aqui nesse quadradinho, tá? Esse é o link que você vai gerar. Só que é muito importante olhar aqui, ó, análises. Tem que estar na aba análises, certo? Senão ela não vai gerar o link certo. Então a gente vem aqui, carregar análise, cola o link aqui dentro, ó, e dá um OK. E em 5 segundos aí ela já vai gerar a análise e a gente vai ter todo o prognóstico completo aí, ó, tá aí. O Inter então é o primeiro colocado, ele tá jogando contra o Bragantino e ele traz as análises aqui do campeonato como um todo, então tanto do Inter, dos 32 jogos que ele teve até agora, do Bragantino, como do Inter jogando em casa e do Bragantino jogando como visitante. E também traz aqui as últimas 5 partidas de cada time. Então a gente pode ver aqui que o retrospecto do Inter nos últimos 10 jogos, né, olhando aqui já para o gráfico, a gente está falando de 9 vitórias aí. O Inter está vindo aí de uma sequência de jogos muito boas, né. Analisando aqui um pouco o gráfico, entendendo um pouco mais, esse aqui é o aproveitamento dos times, tá? Então o Inter aqui tem uns 56% de aproveitamento contra os 34% do Bragantino. Aqui é o número de vitórias, empates, derrotas, gols pró e gols contra, tá? Então esse aqui é o retrospecto, esse aqui é o resumo dos times. Aí a gente vai agora para as sugestões, né? Para uma análise de mercados. Aí a gente começa aqui com a análise de match odds. Então, baseado nesse histórico de longo, de médio e de curto prazo, o Inter aí tem uma probabilidade de vitória de 48%, o Bragantino 20%, e esse jogo tem uma probabilidade de 32% ficar no empate. Então a planilha está sugerindo aqui uma aposta contra o visitante, ou seja, contra o Bragantino, tá? Quando a gente cai aqui para análise de gols no primeiro tempo, gols HT, a sugestão que a planilha dá é sempre baseada no mercado de over 0.5 HT. Aqui, quando ela analisa as probabilidades, existe 70% de chances de acontecer, mais do que pelo menos um gol no primeiro tempo. Existe então 70% de chance de acontecer pelo menos um gol no primeiro tempo, 35% de chance de acontecer mais do que um gol, e 65% de que menos do que 2 gols e 85% de que menos de 2 gols. A média dos últimos jogos dos times. O Inter marcou 1 e sofreu 0.5 gols, ou seja, cada 2 jogos ele sofre um gol. E do visitante, o Bragantino marcou, ao contrário do Inter, né? Cada 2 jogos ele marca 1 e a cada jogo ele sofre 1. Só que como a planilha ela tem uma condição muito segura de sugestão de aposta, então assim, 70% de chance é que ela não dá nenhuma sugestão, nem para over nem para under. Ela não vê aqui uma possibilidade de entrar e isso tá dentro do cálculo dela, tá dentro do algoritmo dela. Ela não vê como uma partida aí com grandes chances, tá? A ponto de você arriscar aí a entrada. Quando a gente vai para uma análise de gols FT, existe 93% de chance de acontecer um gol nessa partida, 70% de chance de acontecer mais do que um gol nessa partida, 52,5% e 23% no over 3,5%. Quando a gente olha para o mercado de under, né, aí existe quase 80% de chances de under 3,5% e 90% de 4,5%. A média dos times nos últimos jogos é de 2,5 gols. E aqui ele faz a mesma análise que a gente viu aqui no HT, só que para o FT também. Aqui a gente vem para sugestões de entrada. Então a planilha está sugerindo over 0,5 FT, um over 1.5, mas fazer um cash out no primeiro gol, e sem sugestões de 2.5, sugestão para 3.5 também, e para o 4.5, tá? Não vou entrar aqui no detalhe das sugestões, porque isso aqui é bem intuitivo.
A gente então, como eu falei para vocês, tem análise dos últimos 10 jogos, tá? Tanto vitória, empate e derrota dos times. Então aqui a gente vê um comportamento bem forte do Internacional, ele vem de um histórico muito bom nos últimos 10 jogos, né? Um aproveitamento excelente. E o Bragantino um pouco mais volátil. Aqui a gente tem uma outra análise bem legal, que é o índice de produtividade dos times por tempo de jogo. Então o Inter ele costuma ser menos produtivo no primeiro tempo, quando ele joga em casa. O Bragantino ele tende a ir para cima mais no segundo tempo também, quando joga como visitante. Então, levando em consideração o recente histórico dos dois times, o segundo tempo tende a ter mais chances de gol do que o primeiro. Então, esse é um dos motivos também de não estar sugerindo aqui o over HT. Tá tudo interligado aqui, né? Aqui ele traz estratégia de ambas marcam. Então, assim, se a zebra marcar no primeiro tempo, ou seja, se o Bragantino, que é quem tem menos chances de ganhar, se marcar primeiro, antes do Inter, aí aqui ele sugere entrar. Se o Inter vai fazer o gol primeiro, mas ele não necessariamente você precisa entrar. Então, quando ele fala em analisar mais, é o que? É importante estar observando esse jogo, certo? Empate ao intervalo. Aqui ele sugere também uma odd mínima, tanto para o ambas quanto para o empate ao intervalo. Entrar com 1% da banca e sair antes dos 40 minutos, porque tem chance de gol no fim do primeiro tempo. Por quê? Por causa disso aqui, ó. 10% de chance de acontecer gol aí no finalzinho do primeiro tempo. Momento do primeiro gol, no segundo tempo. Se a partida tiver 0-0 no HT, tá? Se tiver empate por 0-0 no HT, ele sugere aí não fazer nenhuma entrada nesse jogo, tá certo? Ele traz também os últimos confrontos das equipes nos últimos 2 anos, então aqui só teve um confronto, né, do Bragantino e do Internacional. Aqui ele traz um momento para gols, isso aqui é uma análise bem interessante, que a gente pode ver como esse jogo tende a ser mais movimentado no segundo tempo, olha só como se complementam as análises, né? Aqui ele olha que no segundo tempo há bem mais chance de acontecer aí gols, né? O jogo tende a estar mais movimentado do que no primeiro tempo. E aqui, por fim, a gente tem aqui a análise nos últimos 15 minutos e nos primeiros 15 minutos. Então aqui, quando a gente fala de scalping, que é apostar contra o tempo, né, apostar no under, ele não sugere fazer esse tipo de aposta, né, de trade nesse mercado, principalmente por causa desses dois quadrantes aqui, ó, que é o índice de momento para gol nos primeiros 15 minutos e nos últimos 15 minutos do jogo, ok? Agora então vamos para as novidades da planilha. Essa versão 2.0 traz aqui o resumo qualitativo do desempenho das equipes. Gente, isso aqui é muito legal, é muito legal. É um resumo bem interessante, ele traz aqui o retrospecto real, né? Ele traz de uma forma mais de curto prazo como é que está o momento dos times. Então o Inter, ele tem uma intensidade de ataque forte, considerado no campeonato, ele marca aí cerca de 0.6 gols no primeiro tempo, essa é a média de gols que ele tem no primeiro tempo. No jogo inteiro, no FT, no full time, ele tem uma média de ataque de marcar 1.7 gols, isso também é considerado forte, tá? E além de ter um ataque forte, o Inter tem uma defesa forte, então ele sofre aí menos do que um gol por partida na média. E ele traz aqui então um resumo descritivo aí do time. Então o Internacional ele ocupa a primeira posição no campeonato e ele vem aí de uma vitória por 2-1 dentro de casa contra o Grêmio. Então no último Grenal aí ganhou por 2-1. O aproveitamento dele em casa é de 69%, tendo um retrospecto de 11 vitórias, 4 empates e 1 derrota, marcando 31 gols e sofrendo 14. De modo geral, no campeonato o seu ataque é considerado forte, como a gente viu ali, a defesa também é forte, tendo uma média de 1.7 gols marcados e é menos do que um gol sofrido. Nas últimas 10 partidas disputadas foram 6 jogos com mais de 2 gols, 4 jogos com menos de 3 gols, onde 60% dos jogos. Ambos os times marcaram e 70% dos jogos o primeiro gol saiu no primeiro tempo. Tá, então aqui mais aí uma análise no HT, né? Embora a planilha não sugira, mas aqui a planilha traz para você o momento do time, tá? O desempenho do Inter é melhor fora de casa do que jogando como mandante. Olha só que interessante. E nos seus últimos jogos o time teve 5 vitórias. Ele traz aqui também uma mesma análise do Bragantino, tá? Já um ataque razoável, uma defesa razoável também. E aqui traz uma sequência de vitórias corrente, então. O Inter tem 9 vitórias correntes, não empata a 9 jogos e não perde a 10 jogos também. Gente, essa análise aqui é muito, muito rica. É muito rica. Uma outra novidade aqui que traz também os últimos 5 jogos dos times, não necessariamente um contra o outro. Aqui a gente analisa um contra o outro. Aqui são as últimas partidas dos times. Então aqui traz o Grenal e os últimos jogos do Inter e também traz os mercados, né? No HT, ele marcou 2,5 em 2 jogos e teve menos do que um gol, né? Não teve nenhum gol em 2 jogos também. Traz aqui os gols no FT, tá? E não, aqui não é do time em si, é do jogo como um todo, tá? E também traz análise dos escanteios aqui também. Aqui é a mesma coisa do Bragantino. E indo para o mercado de escanteios, então, a análise também é muito parecida com o que tinha antes. O que a gente traz de novidades aqui? A gente traz o race de escanteios, tá? Isso aqui é uma análise bem legal. Por quê? O que é o race? O race é, como o nome diz, uma corrida a favor do escanteio, né? Quem que é o time que vai marcar os primeiros 3 escanteios, os primeiros 5, os primeiros 7 ou os primeiros 9 escanteios, tá? A tendência dos dois times aqui é marcar mais do que sofrer. Então isso aqui é legal, porque todos os times aí têm um bom histórico de escanteios, como mostra aqui no histórico dos últimos 10 jogos, né? Então aqui ele traz o gráfico do time, traz a média dos últimos 10 jogos e também traz aqui o gráfico dos escanteios nos últimos 10 jogos, a média dos escanteios
e quanto que o time marcou. Então, o Inter, esse aqui essa pontilhada aqui é do Inter e esse pontilhado aqui é do Bragantino. E a linha verde aqui em cima é o escanteio no jogo e esse traço aqui é a média de escanteio no jogo. Aqui ele traz aqui que na média dos últimos 10 jogos o Inter marcou 5, sofreu 3,5 e teve uma média de 9, enquanto o Bragantino marcou 6, sofreu 6, então teve uma média maior. Então aqui a gente vê que o Bragantino é um time mais over no escanteio, né? Aqui estão as estratégias, que a gente tem aqui 8 estratégias aplicadas no mercado de escanteios durante o jogo, né? Tanto Panther como trade, e só passar o mouse aqui em cima você já vai entender o que é cada estratégia dessa aqui, tá? É bem fácil de aplicar. E ela dá uma recomendação também de stake, né? Um percentual da banca, não que você seja obrigado, mas isso aqui é um estudo que a gente tem que vai te gerar consistência no longo prazo, tá? Não adianta ganhar dinheiro um dia e perder o dobro no dia seguinte. Aqui a gente fala de quem quer viver do trade, quem quer ter ganhos aí no longo prazo. Se aqui tiver sim, beleza. Se tiver não, ele não vai te recomendar entrar na estratégia. Tá? Então aqui ele traz também as probabilidades, tá, de escanteios. Então aqui a probabilidade é de 100% de ter mais do que 5 escanteios no jogo, embora não haja garantia, né, gente? Resultados anteriores não garantem resultados futuros, mas aqui existe uma forte tendência, a gente tem mais aí do que 85%, fechou o mês anterior aí com 86% de assertividade na planilha, então assim, existem variáveis sim, mas a planilha ela tem um histórico muito bem assertivo, tem tudo um algoritmo aí que anos que a gente usa, então pode ficar tranquilo a isso. E aqui o qualitativo desse jogo a tendência desse jogo é over, né? Ambos os times estão propensos a marcar mais do que sofrer escanteios, né? E a previsão desse jogo é de acontecerem 11 escanteios, sendo 4 no primeiro tempo, e caso você queira fazer uma aposta um pouco mais conservadora, tentar pegar uma odd aí de 9.5. Então aqui ele traz a previsão do primeiro tempo e do segundo tempo também, beleza? Aqui no caso se você quiser então apostar nesse jogo, é só clicar aqui em adicionar aos meus jogos, né? Então aqui na lista dos teus jogos, né? Você quiser aí salvar para apostar mais tarde, ele traz aqui todo o resuminho aqui de todos os mercados para você fazer a aposta quando estiver mais próximo do jogo, enfim, quiser analisar depois os jogos que você quer fazer. E se você quiser limpar então aqui os jogos, é muito intuitivo e bem fácil. Aqui eu quero mostrar para vocês o suporte também, então aqui qualquer dúvida que você tiver, a gente vai estar à disposição. Mas aqui tem todo uns passos de como usar a planilha, informações importantes a respeito das macros. Isso aqui é uma planilha com programação, então você tem que habilitar a edição, tem que habilitar o conteúdo, senão ela não vai funcionar, tá? Você tem que usar uma versão do Excel que funcione, e se você não tiver essa versão, a gente manda o link para você baixar aí tranquilamente com o crack, sem precisar pagar. Não funciona em LibreOffice, Google, esses Excels aí similares, tem que ser Excel de verdade. Aí algumas perguntas frequentes aqui, e também é legal que ela traz aqui as nomenclaturas do trade esportivo, caso você não tenha conhecimento aí, e gerar um pouco mais de conhecimento para você. Tá ok, galera? Então aí no próximo vídeo, então, eu vou trazer mais apostas em cima desse jogo do Inter e do Bragantino, para mostrar para vocês também como é que eu faço uma análise de jogo na prática. Já se prepara para ver ele também na sequência, ok? E se você chegou até aqui, deixa o seu like, o seu dislike, caso não tenha gostado, não tem problema. Faz comentário se você gostou da planilha, se você já é cliente, se gostou ou não da atualização, se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, a gente vai estar respondendo para vocês, porque são meses e meses de estudos e muito teste, né, para trazer esse produto pronto aí para vocês. O link para compra está na descrição, a gente vai também deixar o link aqui do nosso site, para você também tá fazendo a compra através aí do nosso endereço próprio ou pelo Mercado Livre também, tá certo? Sucesso sempre, bons greens, gestão de banca, né, galera? E continuem contando com a gente aí. Um grande abraço e até a próxima.